Ok, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já falamos um pouquinho sobre o tema de Gálatas, né? Nós vamos fazer uma finalização aqui com os irmãos, tá bom? Então vamos orar antes, pedindo assim a orientação do Espírito Santo de Deus e a bênção de Deus para o estudo de hoje. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esta noite, te agradecer, ó Pai, por tudo que nos fez viver no dia de hoje, por cada momento, por cada situação, ó Deus, por cada desafio que o Senhor colocou para nós, pelas oportunidades que o Senhor deu a todos nós de poder viver como servo do Senhor, falando, pregando a Tua palavra, amando, perdoando, orando, Senhor, te louvando e te adorando. Enfim, são tantas as manifestações que o Teu Santo Espírito coloca em nós e através de nós, ó Deus, com certeza chega a outras vidas, a outras pessoas com o intuito de abençoar, de estar realmente mostrando às pessoas que há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que habita em nós e mora em nós. Pai, nós não merecemos a Tua graça, não merecemos esse Teu amor tão maravilhoso e queremos então aproveitar cada momento, ó Deus, aqui na terra, ao lado do Senhor, no sentido de estarmos sempre vivendo para o Senhor e pelo Senhor. Obrigado. Obrigado pelas famílias que estão hoje aqui, por cada irmão e irmã. Obrigado pela disposição. Queremos também pedir o Teu perdão mais uma vez sobre a nossa vida, Pai, porque ainda que, ainda que a gente saiba exatamente o que a Tua palavra diz para a gente fazer, muitas vezes não fazemos, muitas vezes, ó Deus, deixamos de viver pela fé essa dinâmica do Teu Santo Espírito através de nós. Muitas vezes deixamos que as nossas emoções, ou os nossos sentimentos, ou as nossas paixões, os nossos desejos da carne, ó Deus, sobreponham a vontade do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor tem nos perdoado sempre e tem nos dado a renovação espiritual, todos os dias, a cada momento, para que verdadeiramente o Teu nome seja honrado e glorificado. Então, por isso somos gratos por esse perdão em Cristo, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Vamos aqui só lembrar um pouquinho, rapidinho, né, o texto que a gente estudou. Para quem não esteve com a gente durante esse período, a gente fez uma pausa só no estudo, mas ainda dentro do estudo falando sobre Gálatas, né? Pegamos ali o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 26. A gente pediu para que vocês pudessem ler esse texto também, porque mostra a obra da carne e o fruto do Espírito Santo. Mas, acima de tudo, o texto dá uma ênfase muito grande na demonstração que Paulo coloca ali de que eu e você devemos estar atento a este conflito, né, da carne com o espírito, né? E a gente viu isso, que lá até a palavra do Senhor diz de uma maneira muito clara que ambos militam um contra o outro, ambos, né, carne e espírito. Aqui se trata do Espírito Santo que mora em nós, habita em nós, estão sempre em guerra, né? Eles são opostos entre si. Não há como a carne agradar o Espírito Santo e não há como o Espírito Santo ceder à vontade da carne. E nós sabemos disso. Essa guerra está dentro de nós constantemente. A nossa carne, a nossa vontade própria, que quer se sobrepor à vontade de Deus que está em nós. E entender esse conflito, ou compreender esse conflito entre carne e espírito, dá a cada um de nós um entendimento, né, mais claro, mais objetivo das lutas que a gente tem no coração com relação aos desejos e paixões, né, que estão ali dentro de nós, e o querer de Deus em nós. Então, eu creio que muitas vezes a gente se pergunta, puxa, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei o que Ele quer exatamente para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, mas por que eu não faço? Por que muitas vezes eu acabo cedendo, né, à vontade da carne? E a gente viu isso lá, né? A gente não vou entrar nos detalhes, porque a gente já mencionou, os irmãos na semana passada, desculpa, quarta-feira, né, passada, falaram a respeito do que observaram nesse texto, né? E agora vamos procurar trazer isto para dentro do estudo, né, de sermos nós um instrumento nas mãos do Senhor. E entender como isso se aplica à realidade ministerial que nós temos do Espírito Santo em nós, né? Procurar compreender isso, quer dizer, sabendo que a carne
e o espírito estão sempre militando, sempre há uma guerra constante, um não agrada o outro, né, dentro de nós, como é que a gente consegue conciliar essa situação no aspecto de estar sempre sendo um instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus? Porque eu vou exemplificar aqui essa perspectiva, porque ela tem a ver com aquilo assim, olha, eu sou um instrumento das mãos do Senhor, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é viver a vontade do Espírito Santo. É andar, né, no Espírito Santo, que é aquilo que Paulo fala lá em Gálatas. Agora, quando Deus manda eu fazer a vontade dele no que diz respeito à pregação do Evangelho, a viver em amor, a perdoar, né, a expressar graça e misericórdia sobre a vida de outras pessoas, dentro do meu coração, na minha carne, no meu espírito humano aqui, né, eu muitas vezes não sinto isso assim fluindo de uma forma obediente ao Senhor. Ah, tudo bem, eu quero falar de Jesus, mas ele tem que me mandar exatamente para aquela pessoa. Eu e aquela pessoa, a gente não se dá bem. A gente já está brigado há muito tempo, eu nem falo com ele, eu nem cumprimento mais, né, etc. e tal. Mas você sente o Espírito Santo falando ao seu coração para ir lá, né, e ser esse instrumento nas mãos dele, do Espírito Santo, para falar aquela vida. Mas aí a sua carne, o desejo do seu coração é não ir, porque você já está brigado com aquela pessoa há muito tempo, não fala com aquela pessoa, etc. e tal. Né? Então, esses dois estilos, vamos dizer assim, de vida, Paulo mostra que isso está dentro de nós. É o desejo que nós temos de satisfazer a natureza pecaminosa ou, né, de amor abnegado. Eu coloco aqui amor abnegado porque, para mim, a plenitude do Espírito Santo dentro do fruto que o apóstolo Paulo coloca ali, ela tem a ver com este amor, o amor de Deus por nós. Tanto que uma das manifestações do fruto do Espírito Santo, aliás, a primeira das manifestações do fruto do Espírito Santo que a gente viu lá em Gálatas, né, capítulo 5, verso 22, é o amor, ok? Então, das duas, uma, ou eu satisfaço a minha natureza pecaminosa, ou eu vou viver esse amor de Deus, né, para com as outras pessoas. E lógico, de uma forma clara, né, eu estarei vivendo esse amor de Deus também para a minha vida. Eu já experimento esse amor, eu já estou neste amor, eu já sou alvo deste amor de Deus. Né? Agora eu tenho que vivê-lo de forma clara e objetiva para com as outras pessoas, principalmente para continuar sendo esse instrumento eficaz nas mãos do Senhor. Eu diria que só aqueles que amam a Deus em primeiro lugar amarão a seu próximo, né, como a si mesmos. Isto é uma lei, né, vamos dizer assim, que o próprio Senhor Jesus colocou ali, né, de uma maneira muito clara. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amando a Deus, né, eu vou estar também amando a mim e, consequentemente, eu vou conseguir amar as pessoas que estão ao redor. Eu sei que existem muitas situações que podem nos impedir de ser um instrumento nas mãos do Senhor para falar da salvação de Cristo Jesus. Mas, com certeza, a ausência de amor a Deus, a mim mesmo, é que pode ser o impedimento maior. Se eu não amo a Deus de todo o meu coração, se eu não me amo da forma correta, como Deus coloca na palavra dele, eu não saberei expressar a salvação de Cristo Jesus para com outras vidas. Porque a base desta salvação, ela tem a ver com o amor do Pai, né, e o perdão. Então, se eu não amo a Deus da forma correta, e se eu não me amo da forma como Deus diz que eu tenho que me amar, como é que eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Deus é amor? Né? E a pessoa pode até me perguntar, mas como você sabe disso? Se há pouco tempo, conversando com você, os problemas que você está vivendo, você falou assim, acho que Deus não me ama. Né? E aí é lógico que você poderia ali ficar numa saia justa com relação a essa questão, mas por outro lado eu creio que o Espírito Santo pode agir através da tua vida a ponto de você poder falar, olha, é verdade, eu estava vivendo um problema tão forte, tão intenso, que eu não conseguia sentir o amor de Deus, mas depois eu descobri que ainda assim Deus me ama. Né? E quando Paulo fala deste amor de Deus ali, ele coloca este amor bem distante da realidade que a gente conhece, do amor de um pelo outro e o amor a nós mesmos. Né? A tendência do amor, desse sentimento de amor que a gente tem um pelo outro, está sempre ligado ao toma lá da cá, é uma troca. Enquanto que o amor de Deus para nós é incondicional. Nós vamos nos posicionar daqui a pouco a respeito disso, e isto é muito importante nesse aspecto de estar falando da salvação e da graça de Deus
para as pessoas, né? Se Deus tem a intenção de que eu e você sejamos instrumentos de transformação, e a gente já viu até esse ponto que sim, é isso que Deus quer, né, fazer através de nós, usar-nos como um instrumento que possa transformar vidas, né? Então, se é isso que está no coração dele, então eu e você somos pessoas que podem, sim, podem influenciar outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Tenho ciência disso e consciência disso. Então, na hora que eu chego a uma pessoa para falar de Deus ou não, né, para pregar a palavra ou não, para exortar ou não, para chamar a atenção ou não, eu preciso tomar muito cuidado, porque de repente o que eu vou estar falando ali, a maneira como eu vou estar posicionando e como eu vou estar me posicionando com relação a esses sentimentos, isso pode influenciar aquela pessoa, a vida daquela pessoa com relação ao bem ou ao mal. É que nem na igreja, né? Nós estamos na igreja ali com todos, né, envolvidos, somos irmãos, estamos vivendo dentro da mesma atmosfera espiritual, mas se você não tomar cuidado com o que você fala para outro irmão, ele pode ficar magoado, ele pode ficar realmente muito triste com você, a ponto de tomar, às vezes, decisões na vida que vão distanciá-lo de Deus. Não é? Às vezes até a palavra que você colocou ali é uma palavra até verdadeira, uma palavra firme, né? Mas a maneira como ela foi expressada não caiu muito bem no coração daquela pessoa, por causa do seu jeito de falar, a maneira como você chegou junto, exortando, etc. e tal. A gente falou um pouco a respeito disso quando de Davi, do pecado de Davi, né? Quando Davi pecou, foi o profeta Natan que chegou e foi incumbido por parte de Deus de ir como instrumento nas mãos do Senhor até Davi para poder falar a respeito do pecado de Davi. Então não era vamos dizer assim, uma tarefa muito fácil para Natan, né? De chegar lá perante o rei e falar, você pecou. Então Natan usou ali de uma metáfora, né, para chegar ao coração do rei. Natan contou uma história a ponto de Davi falar, não, olha, com relação à pessoa que fez isso aí, é digno de morte e tal, não sei o que lá, e papapá, papapá. E Natan então ali falou, então, tu és esta pessoa, né? Então talvez, penso eu, que se Natan tivesse chegado ali direto e já apontado o dedo na cara de Davi, aquilo poderia trazer sérias consequências. Mas sabiamente Deus usou Natan, e Natan, na sabedoria que Deus dera a ele, soube falar com o rei naquele momento. Então, é importante eu também entender que eu sou, sim, um instrumento nas mãos do Senhor, sou um servo de Deus, mas a palavra que vai sair da minha boca é a palavra de Deus, que vai estar transformando aquela vida. Mas as minhas atitudes, na maneira como eu vou estar pregando a palavra, como eu vou estar interpretando esta palavra para aquela pessoa, pode influenciar, né, uma pessoa para uma situação ou para outra situação, né? Lá em Gálatas 5, de maneira geral, diz respeito ao que faremos diante de emoções e desejos fortes. O fato de ser um instrumento nas mãos do Senhor não tira de nós o desejo de querer fazer as coisas, ou a maneira de querer fazer essas coisas. Muitas vezes eu me vejo, né, como pastor, no conflito de achar, eu devo pregar assim, eu devo pregar daquele jeito, eu não devo pregar esse texto, né? Essas emoções estão ali, né, dentro de mim, esses desejos, muitas vezes são bons, outras vezes não. Em alguns momentos essas emoções e desejos no meu coração travam, né, algumas coisas na minha vida, mas o apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, mostrou para nós lá em Gálatas que eu, conhecendo esses limites, né, da carne e a atuação do Espírito Santo de forma plena através de mim, vai me fazer realmente ter sabedoria, né, ter ali um certo, vamos dizer assim, bom senso, né, juízo com relação àquilo que Deus vai querer fazer através da minha vida para a vida de uma outra pessoa, né? Então, esses desejos e emoções estão sim dentro de mim, mas eu tenho que subjugá-los sempre à vontade do Pai, né? Até no aspecto positivo que a gente mencionou num dos estudos aí, né, dentro do mesmo tema. Eu quero pregar o evangelho. Ótimo, isso é bom, né? Mas mesmo que esse desejo esteja dentro de mim ali, de uma maneira muito forte, né? Eu quero pregar o evangelho. E isso é bom. Se alguém chega para mim e fala, pastor, eu quero pregar o evangelho, eu vou ficar muito feliz com isso. E vou dar os parabéns para essa pessoa, que bom, ótimo. Mas essa pessoa ela tem que sentir que esse desejo que está forte dentro dela é porque Deus está ali por trás disso.
Ela não pode simplesmente achar que eu quero pregar o evangelho porque todo mundo está fazendo, então eu também quero. Não. Ela precisa sentir a direção do Espírito Santo de Deus ali na vida dela, né? Eu e você somos habilitados pelo Espírito Santo para escolher, né, ir onde ele, o Espírito Santo, nos leva, em vez de a gente querer ir onde as nossas paixões e os desejos aí na nossa carne possam nos levar, né? Então, é para pregar o evangelho? Ótimo. É para pregar o evangelho aonde? Numa comunidade? É para pregar o evangelho na cadeia pública? É para pregar o evangelho nas ruas? Ir lá na Praça da Sé, bater na Bíblia e falar de Jesus? É para pregar o evangelho de porta em porta? É para pregar o evangelho distribuindo folhetos, né? Ok, eu receberei do Espírito Santo, né, toda a autoridade para tal. Receberei do Espírito Santo toda a habilitação, né, para poder fazer isso, né? Ele vai me preparar para poder fazer isso. Mas eu tenho que ter no coração a confirmação do Espírito Santo de que é para ir para aquele lugar para pregar o evangelho. Eu não posso simplesmente falar assim, puxa, eu estou com um grupo de pessoas na igreja e eles vão pregar o evangelho lá no asilo. Então eu também vou. Mas você vai por quê? Você vai porque você está sentindo o direcionamento do Espírito Santo? Então, ótimo. Amém. Você vai porque você quer só estar com o pessoal e também quer ver como isso é feito? Cuidado. Né? É bom colocar isso no altar do Senhor e esperar a confirmação de Deus. Eu não posso ir só porque está todo mundo ir. Eu não posso ir só para ter uma experiência. Na época em que eu era seminarista, isto era muito forte dentro do nosso coração. Né? Porque como seminarista, você queria prestar aos tutores e ao próprio seminário toda uma, vamos dizer assim, todo um currículo, né, de que você esteve pregando em tal lugar, pregando nas ruas, pregando nas igrejas, nas congregações, você foi pregar nos retiros, nos acampamentos de jovens, adolescentes, enfim, né, você quer mostrar trabalho, você quer mostrar serviço. E no afã, no desejo da carne de querer fazer isso, a gente não perguntava para Deus e para o Espírito Santo, Senhor, tu queres que realmente eu vá neste congresso para pregar lá? É para eu ir pregar para estes jovens? É para eu ir e pregar lá no asilo? A gente não perguntava, a gente simplesmente ia para depois colocar ali no nosso relatório de que a gente esteve pregando nesses lugares. E às vezes até os tutores gostavam disso, porque pegavam o relatório da gente e via lá um relatório de várias páginas, né, mostrando tudo aquilo que fizemos. Por que os tutores ficavam felizes com isso? Porque isso dava, né, uma dimensão diferenciada também para os superiores ali dos tutores no seminário, de que eu estava sendo bem tratado, tutelado, bem cuidado pelos tutores, né? Porque olha, ele fez o trabalho da forma correta, né? Então, hoje, com uma certa maturidade, eu já não viveria daquele jeito. Eu já pensaria, né, nos dias de hoje, tendo essa maturidade, eu não sairia para pregar o evangelho a nenhum lugar sem antes ter a confirmação no meu coração de que o Espírito Santo de Deus quer que eu pregue naquele lugar. Eu não posso ir porque eu sei, eu não posso ir porque eu sou inteligente, não posso ir porque eu sou pastor, já tenho um diploma, então já posso ir lá e pregar e mandar, etc. Não, eu só posso ir se eu tiver ali a orientação do Espírito Santo e ele preparando isso, né? Então eu e você precisamos encarar a realidade, vamos supor, deste pecado, né, que são esses desejos da carne que estão em nós, né, e a nossa propensão de correr atrás de substitutos de Deus. Por que atrás de substitutos de Deus? Porque, veja, quando a gente é um instrumento nas mãos do Senhor, a gente tem uma tendência de querer atropelar o processo do Espírito Santo em nós para ministrar a palavra, usando uma série de coisas para facilitar, vamos pôr isso aqui entre aspas, né, a pregação do Evangelho. Né? Ou adiantar as coisas. Tá? Então eu fico correndo atrás disto, né? Ou seja, eu sei que Deus quer que eu pregue o Evangelho lá, mas como ele ainda não deu start, espiritualmente falando, ao meu coração para ir, eu vou me apressar um pouco e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Né? Então não dá muito certo isso. Né? Isso não funciona da forma correta. Né? Então é preciso entender que essa questão da carne ela é constante em nós, né? Eu preciso subjugar isso ao Espírito Santo, tá? E não permitir de maneira alguma
que eu possa substituir o que o Espírito Santo está mandando, ordenando, a maneira como ele está preparando, o tempo em que ele está realmente me amadurecendo para ir e pregar o Evangelho, não permitir de maneira alguma que estas coisas do Espírito Santo em mim sejam substituídas por aquilo que eu acho que deva ser feito, né? Na igreja, se nós não tomarmos cuidado, a gente corre o risco de, às vezes, uma agenda elaborada, né? Não é errado fazer agenda, a gente tem que fazer, né? Mas se nós não tomarmos cuidado, uma agenda que a gente elaborou, ela pode, de repente, ser perseguida como um substituto de Deus na nossa vida, como instrumentos nas mãos do Senhor, para cumprir aquela agenda, para chegar no final do ano e falar, tá aqui, eu fiz. Mas você está mostrando isso para quem? Você está dando satisfação disso para quem? Porque para Deus é diferente a satisfação que a gente tem que dar para Ele com relação ao ministério que a gente está desenvolvendo, né? Então a agenda deve ser feita, o planejamento deve ser feito. Até a palavra de Deus diz isso, né? Que o homem pode planejar, mas o realizar disso vem de Deus. É interessante que eu fico imaginando que nós, nesse período que nós estamos vivendo, nós começamos o ano lá com planejamento das sociedades internas, com planejamento da igreja, planejamento do presbitério. Os nossos presbíteros que estão aí, né, que são secretários, alguns deles são secretários das sociedades internas, do PH, SAF, etc. O planejamento, né, ali, retiros, né, campanhas, palestras. Então foi tudo feito isso. Houve a conciliação de datas. A gente bateu cabeça no começo do ano para não esbarrar, para não ficar gritante. Preparamos tudo aquilo, etc. E tal. Entramos em contato com um, com outro. O agendamento lá da Festa das Nações, né, das estações, primavera, verão, outono, inverno, etc. E tal. Acho que foi um desses dias que passou, eu não sei se foi sábado passado, sábado retrasado, tinha uma programação, né, com relação às atividades do presbitério. A nossa igreja ia representar lá alguma coisa, ia ser na nossa igreja, etc. Então, preparamos toda aquela agenda, vocês lembram disso, né? E olha o que Deus fez. Foi frustrante? Não, não foi frustrante, era para ser preparado, né? Mas a gente tem que sempre ter a visão de que Deus está acima de tudo isso. Agora, se essa agenda estivesse acima de tudo, até da vontade de Deus com relação ao ministério que cada um de nós na igreja tem a desenvolver, puxa, então aí sim, isso ia trazer para nós um desapontamento muito grande, porque eu ia chegar nesse momento e falar, não deu para fazer um trabalho especial que estava programado. Eu sou secretário executivo, secretário presbiterial disso, secretário presbiterial daquilo, né? E tal. Imagino como vai ser os nossos relatórios no final das nossas reuniões do presbitério. Vão estar vazios, né? Porque não cumprimos a agenda. Então agora, tudo bem, ok, isso foi uma situação que Deus permitiu para que a gente pudesse, de uma certa forma, aprender um pouco mais da parte de Deus. Depender dele, sempre, né? Ok, a hora que passar isso, a gente vai sentar, se organizar de novo e vamos continuar. Agora, mesmo que isso tenha acontecido, nós estamos fazendo outras coisas, né? Então, nós estamos aí em contato através dos estudos, a nossa igreja lá tem as pregações, estão sendo filmadas, domingo de manhã tem um trabalho especial, né, dos adolescentes, através também do Zoom, né, através estão tendo estudos como nós estamos tendo. O departamento infantil está fazendo uma programação especial também através aí do WhatsApp com as crianças. Não paramos, né, de estar pregando, falando e de sendo aquele instrumento que o Senhor quer que sejamos nas mãos dele, né? Mas é preciso encarar esta realidade. Eu sou uma pessoa que tenho os meus desejos próprios, muitas vezes isso entra em conflito ali com o Espírito Santo, aí eu tenho que tomar cuidado para não querer substituir a vontade do Espírito Santo por algo que eu acho que tem que ser feito, né? Lembrando aquela máxima que a gente tem falado aí nos nossos estudos, né? Aquilo que governa o nosso coração é que vai dar forma à maneira como nós vamos lidar com estes momentos. Então, como Paulo falou aqui em Gálatas, né, principalmente no finalzinho, né, quando ele coloca assim, se vivemos, né, no Espírito, está lá em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se o Espírito Santo que está em mim, né, começa a agir ali de uma forma poderosa e eu me submeto à vontade do Espírito Santo, né, então eu serei moldado pelo Espírito Santo para estar agindo como ele quer que eu haja, né? E isso vai fazer com que, diante dessas situações, eu possa aprender realmente a estar me curvando à vontade dele sempre, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele apresentou, vamos dizer assim, resumidamente, se você leu lá com atenção, principalmente dos versos
versos ali 13, né, que a gente fez até o versículo 26, ele apresentou ali de uma forma resumida 2 temas básicos. Ele fala sobre a habitação do Espírito Santo e a união com Cristo Jesus, né? Que são 2 temas que, como instrumentos nas mãos do Senhor, eu e você temos que ter familiaridade. A gente tem que estar sabendo muito bem disso, né? Aquele que é uma nova criatura, ele é o templo do Espírito Santo. Agora ele recebe o Espírito Santo e é habitado pelo Espírito Santo, né? Há uma união agora, né? Por causa de Cristo Jesus, há uma união agora com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então Jesus proporcionou que com Ele nós sejamos um, com a Trindade toda, né? Então há uma união muito forte ali. E o Espírito Santo em nós também dá testemunho desta união. Tanto que Jesus mesmo falou que o meu espírito viria, ele fala, né? E ele vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos, né? Então eu estou jungido a Cristo, unido a Cristo, né? E o Espírito Santo testifica isso em mim. E Paulo fala a respeito disso. Por isso que é importante nós sabermos no aspecto de que aquele que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que ainda não foi convertido, ele não é a habitação do Espírito Santo, ainda que ele fale coisas da Bíblia, ainda que ele leia, ainda que ele viva alguns mandamentos da Bíblia, e ele não tem a habitação do Espírito Santo porque ele ainda não é unido em Cristo Jesus através da cruz, da morte de Jesus Cristo. Então a morte de Jesus, né, me uniu a ele, né, para que eu pudesse, juntamente com a morte dele também, ter uma ressurreição como ele ressurgiu. Então nós diríamos que Deus não somente perdoou, mas ele habitou em nós, né? E por que ele habitou em nós? Eu diria que porque, de uma certa forma, ainda que eu soubesse apenas que Deus tinha me perdoado, e se ele não habitasse em mim, eu não seria capaz de fazer o que ele mandou eu fazer. Por isso que eu me tornei o templo, né? Pela ação de Deus, né? Eu me tornei esse templo e essa habitação do Espírito Santo. Só perdoar e sem habitar não daria a mim condições de realmente fazer a vontade de Deus. Então ele perdoa e mora em mim. E essa morada é eterna, ou seja, o Espírito Santo não sai de mim. Ele não sai mais, ele mora aqui, ele é o selo, é a garantia de tudo aquilo que Jesus fez por mim, fez por você, né? Então isso é muito importante. Eu vou fazer uma pausa aqui, né, nesse ponto. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais a respeito disso no próximo estudo, né? Para que a gente possa abrir um pouco esse leque, porque esses 2 aspectos que Paulo coloca, a habitação do Espírito Santo, né, de Deus em mim, e essa união com Cristo Jesus, ela tem que ser muito bem compreendida. Do contrário, se eu não entender isso, eu vou ter dificuldade de ser um instrumento nas mãos do Senhor na hora em que tiver que falar de Jesus para alguém. Então eu vou orar aqui um pouquinho antes de voltar lá para a nossa reuniãozinha, tá bom? Pai, eu te agradeço mais uma vez por esta noite, te agradeço por este momento de estudo da tua palavra. É bom rever os irmãos, é bom, ó Deus, abrir a tua palavra e juntos ao redor dela sentir o teu Santo Espírito aquecendo os nossos corações e nos preparando de uma maneira muito forte, ó Deus, para o que vier. Não sabemos como voltaremos, de que maneira, como será, ó Deus, mas com certeza estaremos bem diferentes, fortalecidos pelo Senhor, preparados pelo Senhor, para continuar no mundo pelo tempo que for, ó Deus, necessário, pelo tempo que lhe aprouver, de maneira que a gente possa sempre, como instrumento nas tuas mãos, falar do amor, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa cada família que esteve envolvida agora com este estudo, que cada um de nós possa sentir, ó Deus, descanso agora neste momento, paz, e que em servindo ao Senhor, que no dia de amanhã a gente possa continuar sempre te honrando e glorificando o teu santo nome. É no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que oramos e agradecemos. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém, né? Ok.